E aí, pessoal, vamos falar mais uns minutinhos aí sobre tecnologia, sobre programação, nesses nossos minutinhos aí, nesse micro podcast que a gente está fazendo. E eu queria falar um pouquinho sobre banco de dados, porque tem aí algumas pessoas ao redor nosso aqui, né, de onde eu trabalho, colegas, né, tem pessoas aí que perguntam pra gente, a gente vê que está no meio, que está começando e tem aí algumas dúvidas com relação a banco de dados, né, do tipo, qual banco de dados usar, qual é mais rápido, qual é o mais seguro, qual é sabe, tem um pessoal que vai assim muito a fundo, né? Eles querem saber detalhes, versões, desempenho. Isso é importante também, claro, mas eu acho que tem que ver muito o projeto que você vai fazer, o sistema que você vai fazer, né? Não adianta aí você querer usar um banco de dados top, pesado, um banco de dados robusto, cheio de recursos, um banco de dados aí, um Oracle, sei lá, um banco de dados bem complexo. Se você vai fazer um sisteminha para uma lojinha que vende uns produtinhos ali, entendeu? Uma loja de roupa pequena. Então, você tem que analisar de acordo com o seu projeto. Eu vou falar sobre alguns aqui que eu já trabalhei e alguns que eu uso para alguns tipos de projeto. Então, eu vou comentar aqui sobre o que eu já passei com relação a banco de dados e o que eu usaria e o que eu uso de acordo com o projeto. Eu escolho de acordo com o projeto. Tá? Se é um projeto grande, se é um sistema local que vai rodar numa máquina, numa rede interna, se é um sistema que vai rodar web, esse servidor está hospedado na internet, é um servidor de hospedagem, é um servidor compartilhado. Se a gente for falar de banco de dados de uma forma mais aprofundada, a gente vai ficar aqui horas, esse podcast aqui vai ter horas, tá? E requer aí um grande conhecimento, um grande estudo para poder passar coisas mais aprofundadas. E como eu sempre digo aqui, para o pessoal que está iniciando, que está começando, eu vou passar os mais conhecidos, né? Pode ter divergência, pode ter gente que não pode não concordar comigo nessa minha opinião sobre os bancos de dados mais utilizados, mas eu digo de acordo com o meu conhecimento, o que eu vi, o que eu já vivi, né? o que eu já programei aqui, o que a gente já desenvolveu. E no meio que eu já conheci entre empresas, o que é mais usado, né? Eu uso bastante, já usei o Firebird, né? Que o Firebird, na verdade, ele veio do Interbase, né? Mas para sistemas local, sistemas que eu desenvolvo que não tem necessidade de ter uma comunicação com a internet, então lá um sisteminha feito em Delphi, um sisteminha feito em JavaScript mesmo, até usando o Node.js, né, dá para conectar no Firebird. E o Firebird é legal que ele cria um arquivinho lá, um .fdb. Ele cria lá um arquivo, você tem lá os gerenciadores de banco de dados, bancos de dados, né, que você pode gerenciar os bancos Firebird que você tem na máquina, no desenvolvimento ali. Aí você vai lá no cliente, só copia um arquivinho na máquina e esse arquivinho já é o banco de dados. Então, quando você precisa fazer um backup, é só copiar esse arquivinho, um arquivinho .fdb lá dentro tem as tabelas, tá até o banco de dados. Então, para trabalhar com sistemas local, né, que vai funcionar em uma rede local, que vai ter ali um ponto de venda num balcão e tem lá no estoque um outro computador. Então, eu não precisa de conectividade, não precisa muito de ter um acesso pela internet. Então eu uso o Firebird.
Eu uso, daria para usar outros bancos de dados, mas pelo que eu já conheço, que eu já trabalhei, então eu fico nessa zona segura para fazer um projeto de algum cliente novo, assim. Então eu já uso esse Firebird que tem, ele é um banco de dados robusto, ele é relacional, ele é de código aberto, acho que desde 2000 acho que foi aberto o código, ele era da Interbase, né? É um banco de dados que vem aí com uma comunidade que vem mantendo esse banco de dados, corrigindo, né? Então, corrigindo muitas coisas que tinham, né? Inúmeros defeitos que tinha nesse banco de dados. Então, hoje, depois de tantos anos, aí, bem mais de 20 anos, é um banco de dados bem seguro. E se você, lógico, né? fizer o seu projeto e desenhar o seu banco de dados relacional, fazendo os relacionamentos tudo certinho, você nunca vai ter problema, tá? Ele é um banco de dados que suporta muitos registros. Eu tenho um cliente já há mais de 10 anos e eu uso esse banco de dados Firebird, está lá rodando até hoje. Lógico, foi trocado a versão, né? Acho que está na versão 2.5 ou 3.1 lá rodando do Firebird. E, cara, esse cliente, ele gera boletos absurdos, assim, por mês, todo mês. Então, todo mês, além dos boletos, eles gera movimentação de caixa, gera cadastro de cliente, gera log de acesso, tem tabelas, então, e gera, acho que todo mês, mais de 1.000 boletos. Então, todo mês, esse banco de dados recebe mais de 1.000 registros ali. E então, para sistema local, eu uso o Firebird, né? Ele tem aí, que nem esse banco de dados que eu uso nesse cliente que eu comentei, tem aí muitos registros, tá? Mais de, sei lá, uns 100.000 registros, acho que em uma tabela só. E está funcionando tranquilo, faz consultas rápido quando chega lá para dar baixa nos boletos, né, que já foram pagos. Ele faz a consulta para pegar o arquivo retorno do banco, né, para gerenciar esses boletos. Então ela consulta, está fazendo rápido. Acho que o arquivo deve ter, com todos esses registros, deve ter 20 e poucos megas, tá? Não, acho que 30 e poucos, né? 32 ou 34 mega parece que tá. Então é um sistema, se você vai fazer um sisteminha local, em Delphi, até em Node.js mesmo, ele funciona bem, o Firebird. Em qualquer linguagem, acho que hoje qualquer linguagem. O PHP parece que eu lembro que foi um pouquinho difícil de configurar a conexão com o Firebird, mas eu não uso em projetos PHP, assim. É mais o Node.js ou com um sistema em Delphi, né? Que dá para fazer uma conexão legal com o Firebird. Então, para sistema local, eu uso o Firebird. Agora, para sistema web, um sistema que vai rodar na internet, então vamos pegar um cenário aí que é bem comum. Você tem lá um servidor de hospedagem, você paga lá um servidorzinho, você quer instalar lá um Apache, você quer instalar lá um servidor para ficar rodando lá um API com um PHP, que é tudo isso que eu estou falando que é o mais fácil de configurar, né? Que é o pessoal que vai iniciar, que está iniciando, vai fazer. Né? Então você já pega um servidor de hospedagem que já tem um PHP, já vem tudo configurado certinho, né? Ou se você vai comprar e reservar uma máquina, um servidor na nuvem, você já vai lá, é fácil configurar um PHP, um Apache, lá você monta um servidor. E o banco de dados, eu uso o MySQL, eu recomendo. Lógico, para projetos pequenos, como eu disse, e até para projetos grandes, mas que aí até acho que o Facebook, não sei quais outras empresas grandes aí, que lógico que o Facebook deve usar vários outros tipos, né? Deve ter uma comunicação entre bancos de dados ali, mas ele usa também o banco de dados, o MySQL. Então, mais para sistema web, para um servidorzinho que vai rodar uma API ali, eu uso o MySQL. Para aplicativos que vai fazer consulta nele, ele funciona muito bem, é um banco de dados leve, tem variações, né? Acho que é o MariaDB que a gente usa aqui, que é um MySQL. Ele é um sistema bom, ele é um banco de dados bom, tá? Então se você vai fazer um projetinho e quer
ter uma conectividade, quer colocar ele na internet, quer rodar ele online num servidor para aí os seus clientes que estão lá na loja, é um sisteminha que vai fazer essa consulta no banco de dados online através de uma API em PHP, cara, usa MySQL. MySQL eu não tenho tanto um cliente sendo usado com o banco de dados MySQL há muito tempo. Os bancos que eu tenho com MySQL são de sistemas pequenos e tem um volume pequeno de registros, mas funciona muito bem. Tem o SQL Server também. Cara, não podia deixar de lembrar também do PostgreSQL, né? O PostgreSQL, ele é um banco de dados também que eu já testei, não tenho nos meus projetos, mas é um banco de dados para quem está começando também, quer fazer um sisteminha local. Ele é um sistema bem avançado, bem robusto, seguro. PostgreSQL, ele é considerado um dos bancos de dados relacionais, acho que um dos mais utilizados no mundo. Ele tem uma plataforma online também. Ele é um banco de dados bom. Se você vai fazer um sisteminha assim de médio porte, grande, vai rodar local ali, ele é um sistema legal para usar. Ele é um banco de dados. O PostgreSQL compensa. Eu não vou falar muito sobre ele porque eu não tenho experiência com ele. Como eu falei, eu não tenho nenhum projeto usando PostgreSQL, mas já cheguei a fazer alguns testes, eu lembro de estudar um pouquinho sobre ele. Então, Firebird, PostgreSQL e MySQL. Você está começando, não foge desses bancos de dados. Você vai trabalhar com esses. E se você vai trabalhar com aplicativos, mas eu acredito que porque para quem está começando, que é o foco nosso aqui, não vai começar, acho que, desenvolvendo um aplicativo direto, mas tem um banco de dados para mobile, né? Para Android, que roda no Android. E então, se você está pensando em fazer algum projetinho no Android, sabe que o Android já tem o SQLite, é um banco de dados já ali que você, no código, ali na programação, você já consegue criar e gerenciar esse banco de dados que já é nativo ali no Android, SQLite. Ele é bom também, muito parecido com MySQL, né? Já usei ele também para Android, é isso daí, para você guardar, armazenar algum dado ali do aplicativo que você está desenvolvendo, né? No iOS eu não conheço, nunca desenvolvi nada para iOS, e então não posso falar, não sei qual que é o banco de dados nativo, se tem ou não, como que funciona. Mas era isso que eu queria passar, de acordo com a experiência que eu tenho, um pouquinho de dicas sobre banco de dados. Para quem está começando a estudar, não foge disso, cara. Firebird, se você vai programar em Delphi, até em Node.js mesmo, o seu foco é um sisteminha local. Está aprendendo e vai fazer um sisteminha local ali para rodar, você tem duas opções, ou MySQL ou Firebird. Eu trabalho com esses dois e não tenho por que eu fugir muito disso. Até porque os sistemas aqui que a gente desenvolve também não são grandes para grandes empresas multinacionais, não, são para pequenos e médios negócios, né? Os sistemas que eu desenvolvo aqui. Então, o Firebird e o MySQL atende muito bem. Não adianta, às vezes a pessoa que está começando, fica ouvindo um monte de gente falar um monte de coisa e fica perdido. Nossa, que banco usar? Não sei o que. O Oracle, não sei. Não, você vai aprender, você vai fazer um sisteminha. Eu tenho certeza que o MySQL e um Firebird ali vai te atender na maioria dos seus projetos, a não ser que você vai desenvolver um sistema para uma multinacional que precisa de um grande data center, né, complexo, que você precisa ter licenças e isso e aquilo, aí você vai ter que precisar de um banco de dados diferenciado. Isso pode partir, porque eu comentei, um Oracle, né, que é um sistema mais para esse tipo de negócio. Mas não que os outros também não atendam, né? Você pode ter uma lógica aí que pode trabalhar com vários, né? Guardar informações em bancos diferentes, né? Depende da sua lógica. Mas então é isso. Esse é mais um podcast.
desses minutinhos que a gente fala sobre tecnologia, e para quem está começando gosta de ouvir opiniões de quem já tem uma certa experiência de tempo aí trabalhando com isso. Eu espero ter ajudado aí com essas informações. Para quem está ouvindo esse podcast através do YouTube, eu vou pedir aí para curtir, se inscrever, para ajudar a gente a fortalecer o canal e dar continuidade nesse nosso projeto de educação dessa nossa empresa. Para quem está ouvindo no podcast, segue a gente, né, do nosso feed aí de podcast, que a gente vai estar sempre postando aí nossas opiniões e levando um pouquinho de informação na área da tecnologia nesses minutinhos nossos aí. Valeu, um abraço e até a próxima.